Beleza, então vamos lá. Então, boa tarde, pessoal. Essa aula aqui consiste na aula número 3 do mini curso de Vapor, né, que eu estou ministrando. E hoje a gente vai falar sobre como gerar aquelas figuras que se movem, né, os GIFs, os vídeos, como passar os timestamp dentro do Vapor, e sobre algumas ferramentas tools, né, ferramentas para visualização de variáveis Python e gráfico. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que seguir a liturgia padrão, né? Eu acabei mudando os dados, né? Eu trouxe dados do Ciclone Bomba, que foi aquele último evento que ocorreu. Vou importar WRF. Documentos. ND. Aqui. Aí que deu uma travada, aí foi. Então vamos. Beleza, eu vou importar esses dados para dentro do meu Vapor, né? Novamente, como eu tinha dito antes, a gente segue a liturgia padrão, né? Então, primeiro, antes de mais nada, a gente tem que visualizar o mapa, né? Então, a gente vai renderizar o mapa para ter noção do nosso domínio, né? O domínio que a gente está trabalhando. Eu acho o melhor jeito, né? Olha, vocês veem, já é bem mais familiar esse mapa para vocês, eu acredito, que é o mapa do território nacional, né? O mapa do Brasil. Aqui tem o Uruguai, aqui uma parte sudeste, enfim, a região sul. E esse mapa, né, se eu comparar do outro que eu tinha trago do Katrina, ele é interessante por dois motivos, né? Primeiro, né, claro, por ser território nacional e para a gente entender um pouco também como é que funciona a modelagem aqui na região sul, né? Se a gente vir aqui na variável de altura, HGT, aqui, a gente pode vir aqui na geometria, né, como eu tinha dito antes, e deixar expressar, né, esse relevo. A gente consegue ver mais ou menos como o modelo visualiza tridimensionalmente o domínio setado, né? Então, aqui a gente tem aqui a região da Serra Gaúcha, né, e Serra Catarinense, e aqui a gente também tem o relevo, né, aqui mais alto, essa região do Pico dos Três Estados, né? Então aqui a gente tem o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, né? Então a gente pode visualizar como o modelo enxerga, né? Como o modelo, no claro, aqui não está os Andes expressado, mas a gente consegue visualizar o relevo, que diferentemente do outro, né? A gente não conseguia ver o relevo da região sul, né? Do mundo, só da região norte. Mas aqui é interessante, que aí o domínio vê desse modo. Vou puxar uma variável aqui, né, o TODED também, que é a variável bidimensional, né, o renderizador bidimensional. E dentro desse renderizador bidimensional, eu vou setar uma variável T2, né, temperatura, para a gente dar uma visualização, né, que a gente consegue, ou claro, ainda fica ruim porque é uma variável bidimensional plotada uma tridimensional, né, então sobreposição a gente tira o mapa, né, para a gente conseguir visualizar. Tá, aqui está o nosso dado, né, de T2. Aparentemente ele não expressa muita coisa, né? Ele não dá informação de área, qual área coordenada que está esse domínio, nem os time step, né? Então fica uma coisa meio difícil de visualizar. Para isso, eu já tinha mostrado para vocês os render, settings, e agora eu vou no navigation aqui, que é bem legal. Se vocês vierem em navigation, né, a primeira coisa que vocês vão notar é esses três submenus, que é anotação, animação e visualização do ponto. Aqui, na primeira, né, anotação, a gente pode ativar nesse Axis Annotations Enable valores, né? Esses valores correspondem né, enfim, correspondem ao nosso campo aqui, nosso domínio, que é o cartesiano. Então, aqui vocês vão ter, se vocês ligarem ao ponto, essa região, então, pertence a mais ou menos esses dois eixos, né, as duas variáveis desses dois eixos, do Y e do X. Claro que isso aqui não é nem um pouco visual para pessoas que não trabalham com grade, né, com modelo. O ideal é esse
annotation with lat long values, que aí a gente pode visualizar as lat long, né? Isso é bem legal, porque, tipo, facilita um monte para a gente ter noção, né? É um recurso a mais que a gente insere no nosso dado para a gente poder visualizar o domínio que está sendo trabalhado. Outra coisa interessante é que, dependendo do ponto, o ângulo de visão que vocês alterarem, os valores eles também inclinam para que consigam expressar o máximo possível, né? Então, é bem legal. Claro que se você tiver uma variável tridimensional, né, no nosso dado, o valor y também vai ser representado, né? Então, por exemplo, no caso essa é bidimensional, vou abrir um renderizador tridimensional, vou abrir o de volume, ativei o de volume, eu vou desativar esse TODED, senão fica muito pesado. Beleza, olha aqui. Se vocês ativarem um volume, os valores representantes, a altura também são plotados, né? Então, para mapas tridimensionais, né? Para plotagens tridimensionais, esse recurso também é bem legal. Vou tirar o volume, vamos voltar para o Tio10. Só queria mostrar isso. Beleza. Então vamos lá, os latilon aqui, navigation, anotação, eles também podem ser modificados, né, na questão da textura, na questão da cor, né? Então, por exemplo, como a gente tem um background, um fundo preto, ele deixa as cores dos números brancos, né? Mas vocês podem alterar isso também por aqui, deixar vermelho, por exemplo. Eu já eu deixo geralmente branco, não vejo tanta necessidade, mas dependendo da sua plotagem, né? Branco. Vocês podem deixar o fundo branco também, então vocês podem alterar também a cor e o background, o sub-background desse valor. Então ele fica, ele altera, né, os dois, então é bem interessante. Também, claro, vocês também têm funções de alterar a quantidade, o tamanho, né, que vocês podem deixar esses valores maiores, ou esses valores também com mais dígitos, né? Claro que para Latilon eu geralmente escolho 2. Eu acho legal porque o Vapor te dá não só a opção de você mexer aqui visualmente, mas também como inserir valores fixos, né? Então isso facilita um monte. Aqui as coordenadas dos tiques, né? Eu geralmente não costumo mexer nisso, eu deixo padrão. Aqui embaixo é bem importante também, né? Que é a anotação do time, né? Eu mostrei para vocês como fazia uma legenda, né, no Vapor das suas variáveis, mas não mostrei a questão do time, né? Então, se vocês vierem aqui em anotação e use time, a gente pode ver o valor do time, né, o time step, que é o valor do modelo, né, time step 1, 2, 3, enfim, do dado que vocês estão representando, das suas saídas de WRF. São um valor temporal. Só que time step também não é muito usual para pessoas que não trabalham, né? Não vão ver time step, não vão entender muito. Então, assim como o latilon, a função que já ela importa dentro do Python, Vapor importa dentro do Python isso, e consegue realizar essa conversão para facilitar a nossa vida como usuário, o time step também não seria diferente, né? Então, vocês têm 3 opções aqui para usar a anotação do tempo. Vocês podem usar o user time, também menos usual ainda que time step, eu geralmente nem uso isso. E o formato datetime, né? Para quem trabalha com Python sabe que essa biblioteca salva a nossa vida, que é o formato padrão, né? Que você tem ano, mês e dia, né? Então, mais ou menos ali a hora onde ocorreu o evento, né? Tanto que, enfim, esse valor de time também pode ser mudado, né? Então aqui a gente também tem a possibilidade de deixar maior ou alterar o x e o y desse valor, né? Então, pode deixar, por exemplo, esse valor mais centralizado, né? Então, dentro do nosso cartesiano. Então, é uma ferramenta interessante, né? Eu vou até deixar ela por aqui para vocês verem como isso modifica nos próximos passos, né? Claro, não seria diferente, a gente também tem a possibilidade de escolher a cor, né? Então a gente deixa uma determinada cor, por vermelha, por exemplo. Então, interessante. Aqui nessa parte de 3D geometria, é mais ou menos a geometria dentro da sua área de renderização, né? Eu geralmente não costumo mexer tanto, né? Mas
vocês também têm essa opção, né? Se vocês tiverem afim, que é alterar as coisas de fundo, né? Então, por exemplo, aqui vocês podem alterar o background de fundo e inserir outros valores. Então, aqui tu mexe com toda a geometria do seu Vapor. Então, a gente pode alterar a região de cor, né? Eu geralmente não costumo mexer, mas é uma ferramenta além, né, de visualizar, assim, eu acho interessante. Eu vou deixar branco, então, para a gente continuar a nossa aula. Aqui as orientações do X e o Y desse conjunto, né, eu não costumo também mexer, para mim não interfere tanto, eu não vou acabar mexendo nisso, mas se vocês tiverem interesse, né, vocês podem estar clicando, né, para visualizar, que é inserir esses X, Y e Z, né, do nosso domínio, né? Então, tipo, é só mudar a área do renderizador, a origem. Né? Você vê que aqui ela já deixou em 0, X, 0, Y e 0, Z, mas é interessante, é bem interessante se vocês estiverem afim, mas não vejo necessidade. Tá, vamos para a animação. Tá. Animação, aqui a gente tem o menu, porque vocês lembram, eu não importei somente um dado para o meu Vapor, né? Eu importei um conjunto de dados que foi a saída do modelo. Então, a gente vai ter um playback control, né? Aqui que a gente pode controlar qual time step a gente está no nosso modelo, né? Esse a gente está no 0, né? Que é a primeira saída. Interessante é o seguinte, a gente tem, além desse animation aqui, essa parte aqui, a gente também tem aqui em cima um submenu, né, do Playback Control, que a gente pode fazer isso de maneira mais fácil, né? Então, por exemplo, se vocês selecionarem 4 aqui, ó, ele muda o dado aqui. Então, você pode controlar, a gente tem a posição do frame. Então, olha que interessante. Quando eu alterei o 4 aqui embaixo no date time, né, ele também alterou, então ele estava no dia 30, que já é o dia 1 à meia-noite, então é mais ou menos esse horário aqui mais à noite, né. Aqui a gente pode já ver algum vórtice formando, mas olha, por exemplo, vamos para o 6. Ó, aqui já é outro. E muda aqui, o dia mantém, mas vai mudando a hora, né, então a gente vai mudando a hora que ocorreu. A gente tem aqui o mínimo, né, que é o 0, que é onde começou, e o máximo time step, que no caso é 8, né? Que é aqui pro fim, né? Que é o máximo, que é esse aqui, que é a última saída que a gente tem, né? Mas vocês perceberam que aqui também mudou, né? Então vocês podem arrastar aqui também como uma maneira de mudar também o evento. Aqui a gente controla os frames, né? Que a gente quer, e o max frame. Viewpoint também é a mesma coisa, eu acho interessante mostrar isso. Depois eu vou mostrar como eu vou fazer para animar isso agora. Aqui no Viewpoint eu acho interessante mostrar essa função, né, que é o Frame Buffer Setting, que se vocês ativarem isso, vocês podem inserir barras, né, na nossa visualização, né? Então aqui a gente pode inserir 2 barras, claro que vocês podem mudar a resolução desse X, né? Mas e eu acho legal que essas barras ficam fixas, né? Então vocês podem mexer, né? Isso é uma questão mais de, como diria nosso professor de estatística, perfumaria, né? Já aí depende de como é que vocês querem deixar a saída, mas eu acho legal ver por disponibilizar esse recurso, né? Para vocês poderem mexer. Aqui é na projeção, né? Também. Eu estou na projeção de perspectiva, mas vocês podem deixar ortográfico. Agora não tem como mostrar para vocês porque eu estou mexendo com o mouse, né? Mas eu não consigo mais virar, né, a projeção. Ela fica fixa em X e Y. É interessante para dados bidimensionais, né? Para você não ficar toda hora virando o dado, você só quer posicionar a mesma figura de uma maneira mais fácil, então esse mapa ortográfico é interessante. Aqui é o Camera Controls, né? Ó, se vocês verem, ele altera o valor dependendo da região que eu mudo, né? Então ele sai daquela minha região 00 e aí ele vai alterando. Então, por exemplo, se eu tiver com 2 imagens, né? Eu posso deixar uma aqui no canto, outra no canto, enfim. Aí depende. Mas eu vou deixar aqui no nosso caso perspective, né? Aí agora eu já posso voltar a fazer visualizações de outros ângulos, não necessariamente só
no x e y, tanto que a posição de position aqui, ela volta, tá? Então, vamos lá. Animação. Antes de fazer a nossa animação, né, a gente tem que selecionar aonde que vai salvar essa animação, né? Então, eu venho aqui em Capture. Aqui eu mostrei para uma única imagem, né, como a gente pode fazer. Novamente, a gente pode salvar em PNG ou TIFF. E para uma sequência de imagens, né, que também PNG e TIFF também. Eu vou para a imagem sequência. Se vocês clicarem em PNG, ele dá esse aviso. Vou salvar nessa pasta ND, que eu já estou trabalhando nela. E aqui no nome é interessante a gente dar, não se atenham tanto ao nome no sentido de dar valores para ele, né? Tipo, o 0, 1, 2, porque o que acontece? O Vapor, se você dá, tipo assim, ó, DAD 3, dados da aula 3. Melhor, eu não vou deixar assim, vou deixar só saída. Se você dá um nome para ele, ele vai automaticamente gerar a imagem, né, do frame, e aí ele vai atribuir um valor numérico correspondente àquela imagem. Então, você vai ter 0, 1, 2, 3, então vai sair de 1, sair de 2, sair de 3, e é legal, né? Ele vai gerando essas imagens, e depois com essas imagens vocês podem montar o GIF ou o vídeo de vocês, né? Então, vamos lá, save, ND, open. Aqui eu quero salvar dentro dessa pasta, então eu vou dar o save aqui. Primeiro de tudo, né, a gente vai deixar na posição 0, né, no time step 0, porque a gente quer continuar, prosseguir no tempo, né, então a gente quer de 0 e de 0 ir até o 8, né, que é o time step máximo. Dá para vocês deixarem no 8 e também voltar no tempo até o time step 0, mas é meio confuso, aí vocês teriam que clicar mais ou menos aqui nessa região. Aqui vocês pausam, caso precise. Mas é legal, ó, vamos lá. Se eu dar o play aqui, ele vai começar, ó. Ele está gerando as figuras, então vai ter lá 1, 2, segundo time step, terceiro time step, quarto. E é legal porque vocês podem fazer esse recurso com as outras variáveis que eu ensinei. Então, vocês podem fazer isso com vapor, vocês podem fazer isso com os outros renderizadores que eu mostrei, e aí vai ficar bem legal. Vamos abrir a pasta lá para vocês verem. ND. Aqui. Tá. Ó, se vocês clicarem aqui na pasta, vocês vão ver que, olha, aqui teve das últimas aulas, né, que eu fiz. Olha aqui, ó, sair de 00, sair de 001, 2, 3, 4, 5, 6. E se vocês abrirem essa imagem, né, olha aqui, ela tá aqui do jeito que a gente deixou no Vapor. Eu deixei um pouquinho torto, né, ideal deixar um pouco mais reto. E se vocês passarem, olha, vocês conseguem ter, opa, desculpa, vocês conseguem ter a noção mais ou menos do movimento, né? Claro que o legal é fazer um GIF, um vídeo, mas aí você já tem as imagens, né? Para poder visualizar. Então é uma estratégia, né? Aí aqui vocês vão ter na pasta que vocês pediram, vocês podem montar o GIF de vocês, né? A ideia que eu tive, assim, achei interessante, é que cada um pudesse fazer uma variável do ciclone explosivo para a gente gerar esses GIFs e colocar dentro da nossa, na nossa página do PET, né? Mas aí depois, eu vou deixar meu e-mail, né? Quem posteriormente assistir essa videoaula e quiser fazer esse exemplo, vocês podem me mandar um e-mail pedindo os dados, eu estarei enviando os dados e vocês podem me mandar esse GIF, enfim, é bem interessante. A gente coloca lá e troca ideia sobre, tá? Então, assim, basicamente, essa é toda a questão dos renderizadores, no sentido de eu te mostrar, de vocês verem nas últimas aulas, dos renderizadores bidimensionais para os renderizadores tridimensionais, o que vê as variáveis, os cortes, e
Eu mostrei também sobre a ferramenta, né, o módulo Tools de estatística, né? Mas agora eu vou mostrar outra, né? Vou introduzir, que a ideia dessa aula é introduzir o Tools Python para que a gente trabalhe mais a fundo nisso, que eu acho interessante. Então vamos lá. Eu vou fechar ele aqui, mas eu vou abrir já de novo, fazer um negócio. File, import, WRF, AND, tem várias imagens que eu gerei. Opa. Vamos lá. A ideia dessa aula é mostrar outras duas ferramentas que o Vapor ela tem, né? Introduzir uma, explicar sobre uma, que ainda está em desenvolvimento, e introduzir a do Python, né? Como usar o Python no Vapor, né? Que aí eu acho que é o grande diferencial. Se vocês procurarem conteúdos sobre isso, eles não têm tantos disponíveis, né? Então acho interessante a gente discutir sobre isso e, quem sabe, melhorar isso. Então, vamos lá. A NCAR, né, ela deixou três módulos, se vocês vierem em Tools aqui, ela deixou, vou só importar um renderizador aqui, ToDed, só força do hábito. Beleza. Vou colocar aqui. Deixar o nosso querido T2. Opa. Só para ter uma visualização. Enfim. Vamos lá. O Vapor, né, ele disponibilizou tools, né, que são as ferramentas mais de utilização rápida, assim, para extrair informação. Na última aula do Tools, eu mostrei sobre o Data Statistic, né, que seria a nossa variável para poder visualizar, né, a questão estatística da coisa, né. Então a gente conseguiria, deixa eu só ver, beleza. A gente conseguiria, nessa função data estatística, extrair informações estatísticas mais rápidas, né? Então, uma média, enfim, desvio padrão de uma determinada variável. Outro que eu vou mostrar agora é o Plot Utility. Se vocês selecionarem aqui o Plot Utility, ele te dá visualizações de mapa, né? Mas de uma maneira mais rápida. Correspondente ao dado, né? Então, a gente está naquele primeira saída. Se vocês mudarem aqui no Playback Control, a saída, ela vai aparecer aqui, a saída correspondente ao Playback Control que está. Aqui a gente tem nossas variáveis, né, que a gente quer visualizar. Eu vou para o T2 de novo aqui, peraí. Vamos para o T, para diversificar. A partir do momento que vocês adicionam uma variável, ela entra aqui, né, nesse enable variável, né, que a gente ativa a variável que a gente quer, tá? A gente pode remover a variável também, né, aí é a gosto do cliente. Fidelity é a mesma coisa de resolução, eles deixam no médio, eu expliquei na última aula. Aqui a gente pode escolher, né, o que acontece? A gente tem a variável t, né? A variável t, ela tem valores respectivos toda essa região, né? Então, a gente tem t aqui, t aqui, t aqui, enfim, tem todas essas áreas. E esse t, né, a gente pode escolher, né, aqui dentro do nosso x e y, né? Que é selecionar o ponto, né, dentro dessa área. Vocês lembram que eu mostrei agora há pouco sobre aqueles valores de grade? Então, são basicamente esses valores aqui. Então, vocês querem ter noção, aí já é mais interessante aqueles valores de grade estar ativado aqui no lat long, para poder puxar esses pontos, né, de grade, ó, de x e y, tá? Eu selecionei. Quando vocês clicarem em plot aqui, ele vai gerar um mapa, tá? Então, esse mapa, a gente tem uma visualização rápida da variável t, né? Claro que esse mapa aqui, ele corresponde ao valor, né? Então, tem o valor 0K até 175K, setado no espaço, né? Então, uma coisa meio estranha, assim. Claro que aí vai do jeito, né, que vocês querem montar. Por exemplo, vocês podem combinar, né, não deixar somente uma variável t, mas botar o mapa com outras variáveis em outros pontos, né?
Então é interessante aqui, a gente pode ter isso. Claro que ele ainda não está nem um pouco usual, né, para um usuário assim, na parte GUI dele, né, de visualização. Ela é rápida, ela funciona, mas ainda ela está em desenvolvimento, né? Então, talvez nas próximas versões fique uma coisa mais tranquila de usar. Lembrando que esse mapa, né, ele já acabou gravando aqui essa figura numa região, mas olha, ele não ele meio que já dá um nome, sabe? Tipo, é uma coisa ainda que tem que se mexer assim para deixar melhor, né? Tipo, com o tempo, eu acho que à medida que vai evoluindo o software, esse recurso, né, do plot utility, ele fica melhor. Mas é interessante saber que tem, né? Porque de repente vocês querem fazer uma plotagem mais rápida, né? Então, assim, quer ver em um determinado ponto, sei lá, por exemplo, a gente quer ver na região aqui da Lagoa dos Patos, né, em cima dela, como se desenvolveu a questão da umidade, né? Então a gente pode ter uma visualização gráfica sobre isso, e eu acho legal, acho bacana a gente ter essa noção, mas a ideia não é ficar muito nesse plot utility, nem no data estatística, apesar de ser em massa, mas sim ir para o Python, né? Que é a introdução, tá? Vamos lá. Que é Python, né? Primeiro de tudo, eu não acredito que nem todos tenham usado, né? Mas assim é uma das linguagens de programação do momento, né? Claro que vão surgir outras linguagens melhores, mais eficientes, mas o Python ainda é muito bom. Eles avaliam geralmente enfim, o uso, né, o empenho de uma linguagem baseada nas perguntas, né, que tem dessa variável no Stack Overflow, enfim. E eles dão uns anos ainda para dividar o tipo Python, então eu acho legal, né? Inclusive, o Vapor trabalha junto com o Python. Python é uma linguagem de programação orientada a objeto, né? O que é isso? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, né, antes de mais nada, vocês vão ter que vir aqui em documentos. Eu vou na região onde está o meu Vapor, né? Aqui é a pasta onde está o meu Vapor. Então, se vocês selecionarem a pasta que está meu Vapor, a gente pode selecionar bin, include, lib, share. A pasta bin consiste na pasta onde tem os executáveis, né? Mas a gente não vai nessa, né? A gente vem aqui em lib, vamos em lib. Opa, perdão, lib não. A gente vem em share. Share, beleza, aqui. Share. Share a gente tem alguns exemplos que o Vapor já vem, né? E aqui a gente tem uma biblioteca chamada Python, né? Se vocês abrirem essa biblioteca Python, a gente vai ter alguns scripts, né, do Python que o Vapor usa para conseguir converter aquelas variáveis, que eu te falei, do datetime, enfim. É interessante, né? Vamos abrir uma aqui para vocês verem. Aqui, como eu estou no Linux, ele vai abrir isso num TXT, né, num Gedit, num editor de texto, mas se vocês estiverem no Windows, já fica um pouco mais chato, né? Então, se estiverem no Windows, é interessante vocês procurarem dentro da documentação do Vapor no GitHub, e dentro dessa documentação vocês vão ter acesso a essas pastas também, né? Então, vamos lá. Aqui, quando vocês abrirem o Vapor by wrf.py, aqui a gente vai ter alguns módulos, tá? Os módulos são o quê? Alguns scripts já elaborados para extrair algumas variáveis que não tem dentro do nosso dado, né? Então, ali a gente tem temperatura, QV, Puree, enfim. Mas a gente não tem, por exemplo, DBZ. A gente pode tentar, claro, não é o DBZ do radar, né, a refletividade em si, mas a gente pode tentar, dentro daquele modelo, extrair uma informação de DBZ, né, ou de CTT, né, Color Top Temperature, que é a temperatura no topo da nuvem. E aqui, ó, se vocês verem, ele usa, né, essa ferramenta, né, do Vapor, ele usa as bibliotecas do Python, né, o NumPy, por exemplo, quem mexe sabe, né, que é a biblioteca Numeric Python para visualização de arrays, né, trabalha com arrays, arrays n-dimensionais. Então, aqui a gente tem um def, né, vamos ver primeiro. Def, para quem trabalha com Python, quem trabalha com Python, já mexeu com Python, vai sentir em casa aqui, né?
quem trabalha é interessante dar algumas olhadas. Por exemplo, def, para montar a função, aqui são as variáveis da função. Tá vendo que essas variáveis da função são variáveis, variáveis que já tem dentro do nosso dado Vapor, né? Então, e aqui a gente vê como é que é o cálculo, né, realizado. O legal é que eles explicam passo a passo aqui, até para outras utilizações também, é interessante. E aí ele dá o return, que ele retorna aquela variável. Então ele retorna o WFCTT do Cloud Temporary. Aqui é do DBZ, vocês vão ver com o código já, olha, aqui tem as constantes também. Vocês podem alterar também se precisar dentro do documento de vocês. E olha, aqui é bem gigante, né? DBZ máximo também. E aqui a gente pode, ó, visualizar, né? Ver como é que está escrito esses códigos. Então, é bem show, assim, é bem tranquilo, né? E vocês se lembram que eu disse que é uma linguagem orientada a objeto, né? O que seria isso? Ele, dentro da biblioteca, ele busca algumas funções para que se realize o cálculo, né? Então, por exemplo, aqui tá vendo, ele usa NumPy, a biblioteca NumPy, dentro da biblioteca NumPy ele usa a ferramenta where, né? Então ele aplica dentro desse for, desse loop, que entra dentro do nosso close temperature, né? Então aqui tem vários, né? Lembrando que vocês, claro, se vocês forem mais adiante, assim, quiserem, vocês podem implementar também dentro do Vapor de vocês, trabalhando com as suas variáveis do modelo, alguns tipos de visualizações, né? Criar outros tipos de variáveis baseada com as variáveis que vocês têm, né? Então, as derivações de variável, assim. Então, é interessante, né? Então, vamos para nosso Vapor, para vocês verem. Novamente, Tools, aqui vai ter Python Variables, tá? Aqui é o menu Guide, tá? O menu Guide do Python. Aqui a gente tem a opção de, vocês vão ver, né? Até para quem não é usuário, Python é uma ferramenta relativamente tranquila de usar. Então, olha, vocês têm o new, né? Então aqui vocês vão dar o nome para o seu script, seus primeiros scripts. Então vamos fazer aqui teste. Teste tipo. Teste. Vou deixar teste. Testinho. Tá? Aqui vai ter a saída correspondente àquela que eu tinha falado do playback control, né? Vocês dando OK, ele vai abrir. Aqui a gente vai trabalhar com um jogo de input e output, né? Que a gente vai importar as variáveis do nosso dado para o nosso script, mas a gente também tem que dar a saída para ele, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem um menuzinho bem tranquilo, aqui com o nome das variáveis correspondente ao nome, e aqui para vocês ativarem elas, né? A gente tem um 2D, né? Variáveis 2D, as variáveis tridimensionais do nosso dado, e um sumário, né? Eu vou para 2D primeiro, que a ideia hoje é introduzir, só para vocês verem. Tá. Se vocês vierem T2 aqui e ativarem, ela vem automaticamente para o meu sumário. Então, aqui no meu sumário, a gente tem o nome da variável e a dimensionalidade dela. Aqui embaixo, vocês têm Include Coordinate Variable, né, que é bem interessante vocês ativarem. Ele automaticamente puxa os seus lates e os longos, né? Então, é bem mais fácil. Sei lá, tu usaria, por exemplo, se tu fizesse Python e usasse a biblioteca WRF para trabalhar com WRF, tu usaria a função getVar, né? Para poder abrir, mas aí nesse caso é mais tranquilo. Eu não vou usar as latlong, né? Então vou deixar só o T2, uma coisa bem tranquila, tá? Aqui output variável. Se vocês abrirem aqui, vocês vão ter que dar um nome de saída. O que é essa variável name, né? Olha que interessante o Vapor te dar. Tu vai criar uma variável nova, né? Baseada na variável que tu tem. Tu vai, enfim, vai criar. E essa variável, ela vai aparecer dentro do meu dado lá, né? Ela vai entrar dentro do meu Vapor, ela vai poder ser visualizada, né? Então aqui a gente tem T2, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui T underline real, tá? Vou deixar assim. E aqui a gente tem o output grade de saída, eu deixo a padrão, né, que é a mesma de input, mas vocês podem escolher outros tipos de grade, mas eu recomendo vocês deixarem no input mesmo,
que é a variável de entrada, porque aí ele seleciona a mesma grade que está aqui. Vocês vão dar OK, tá? Dando OK aqui, a gente vai ter o nome novo da nossa variável e mais ou menos a região onde ela vai estar. Vocês podem deletar também, enfim. Então, ele vai pegar essa variável de input, né? Ele vai importar essa variável dentro do dado e vai ter essa variável de saída. Então, vamos lá. Vamos para o editor aqui. Então, vamos lá. A gente tem um script editor, né? Então, aqui a gente pode brincar, né? Mexer com Python, imports também, a mesma coisa. Só que eu não vou mostrar os imports, né? Eu quero fazer uma coisa mais simples hoje. Vamos lá. Então, a gente vai pegar o nome, né? Theoreal, a nossa variável de saída, né? O que essa variável de saída corresponde, né? Ela corresponde o meu T2, que é o nome da minha variável. Eu vou botar aqui menos, não sei, menos 273. Fazer um teste. Então, ele vai pegar essa minha variável e dessa minha variável ele vai subtrair menos 273,15. Então, vamos lá. Se vocês vierem aqui embaixo e clicarem em teste, por exemplo, se o script tiver coerência, né, ele vai dar teste passage aqui. Então, esse teste foi concluído, ele rodou o scriptzinho, bem bobo, né, como uma calculadora. Vocês dando OK aqui, vocês podem salvar também, aqui ele já salvou, para vocês podem recorrer a esse script, editar esse script novamente, enfim. Vocês vierem em close agora, olha que legal. E vocês vierem a gente já tem o TODED selecionado, né? Se vocês vierem em variable name agora, o TReal está aqui, né? Então a gente criou uma variável dentro do Vapor baseada numa variável que a gente tem. Então, por exemplo, vocês clicarem aqui TReal, por exemplo, a gente vai ter a variável, vou botar HGT aqui. A gente vai ter a variável TReal, né? Aparentemente não mudou nada em questão de cor, né? Mas aqui nos valores mudou, né? Então, aqui, por exemplo, olha, vocês vão ter valores, olha, que variam numa escala menor, né? Olha aqui, ele subtraiu 273,15 dos valores, então vocês vão ter valores aqui que vão 62, a valores mínimos aqui que vão a 42, né? Então, tu reduziu essa escala, vocês podem dividir por 2, enfim. Mas tu não modificou, né? Nos DBZ de função eles já modificam, aí tu consegue ter outro tipo de visualização, né? Então aqui é mais ou menos uma questão mais introdutória, né? Para vocês verem que é possível criar variáveis usando Python, né? Então eu acho muito sensacional. O Python entra no Vapor para fazer essa derivação das variáveis existentes, visando o quê? Visando criar novas variáveis dentro do nosso modelo, dentro do nosso Vapor. Então é basicamente isso a aula de hoje, né? Qualquer dúvida vocês podem estar mandando e-mail, né? Eu espero ter ajudado vocês com uma coisa. A próxima aula a gente vai aprofundar mais na questão do Python. Enfim, é basicamente isso. Abraço a todos e tchau, tchau, pessoal.